parmesão. Esta variedade de queijo duro italiano pode com toda certeza ser chamada de uma das mais populares do mundo. Quando já pronto, ele possui uma textura quebradiça e um corte irregular. O sabor é muito delicado e tem um toque picante com um aroma profundo de nozes. O período de maturação do parmesão varia de 12 a 36 meses, o que é bastante tempo. Em média, é preciso usar 16 litros de leite para conseguir 1 quilo de queijo. Mas, para a produção de uma peça inteira igual à mostrada no vídeo agora, é preciso usar até 550 litros de leite. O processo de produção começa com o leite, que é entregue na fábrica de queijos dentro de 2 horas após a ordenha. O leite é desnatado e depois misturado com um soro de leite especial. Quando a mistura é aquecida a uma temperatura de cerca de 55 graus Celsius, o leite coagula e uma grande quantidade de queijo é formada. Quando se decanta no fundo, se transforma na peça do queijo futura. Vale notar que nesta fase, a peça pode chegar a pesar até 120 quilos, sendo que depois o queijo será cortado em 2 partes. Esse trabalho todo exige que os fabricantes de queijo sejam fortes e resistentes. As peças de queijo quase prontas são colocadas em moldes e guardadas em um quarto escuro, como uma adega. Na fase em que o queijo ainda está macio, uma marcação é colocada na lateral da peça. Normalmente, esse é o número da fábrica de queijos, o mês e o ano da fabricação. Após 3 dias descansando, o queijo é colocado em uma solução salina, onde passa cerca de 20 dias. É muito importante não esquecer de virar a peça durante esse tempo. Desta forma, o queijo é embebido em sal de maneira mais uniforme. Por fim, chega a hora do estágio mais longo, a maturação. O queijo é enviado de volta à adega, mas agora por um período de pelo menos 1 ano. Isso é o quanto o parmesão precisa para adquirir sabor e aroma. Após 1 ano, cada peça passa por uma verificação de qualidade. Para isso, um profissional especializado bate nas peças com um martelo, determinando a qualidade e a uniformidade da distribuição de sal por som e impacto. Se a qualidade não for muito alta, o queijo jovem é imediatamente colocado à venda a um preço baixo. Mas se o controle for aprovado, o parmesão é levado para maturar ainda mais, e esse queijo será vendido a um preço alto. Queijo azul. O mofo é uma variedade de fungos que, embora afetem quase todos os alimentos, não causam nenhum apetite nas pessoas. Com uma única exceção, os queijos azuis são um grupo inteiro de variedades de queijo unidas por uma característica interessante, que é a presença de mofo comestível no seu interior. O vídeo mostra a produção de queijo Blue Castello. Ele é feito de leite de vaca, tem uma textura macia e um sabor leve e picante. O país onde o Blue Castello foi feito pela primeira vez é a Dinamarca, onde, ironicamente, tudo também começa com leite. Primeiro, o leite é pasteurizado para matar as bactérias nocivas. A próxima etapa é o desengorduramento, após o qual a massa entra em um tanque enorme com capacidade para 6.000 litros. Por fim, os trabalhadores acrescentam os ingredientes básicos do queijo, que são as bactérias especiais, ou seja, a levedura, coalho e, o mais importante, o mofo. Mas não é qualquer um, claro. Esse mofo se chama Penicillium roquefort e é cultivado em condições de laboratório. O processo posterior é parecido ao que já descrevemos. O leite é fermentado e o coalho é formado. Esse ingrediente é um alimento lácteo gelatinoso usado apenas para a produção de queijo ou queijo cottage. Os trabalhadores separam o coalho do líquido e o colocam em formas. Depois disso, a massa fica 48 horas em banho de sal. Para que a cultura de mofo azul comece a crescer, é necessária uma grande quantidade de oxigênio. Por esse motivo, antes da maturação, cada peça de queijo é perfurada várias vezes. Tradicionalmente, o queijo azul amadurece em adegas especiais, mas nas fábricas as condições necessárias são criadas artificialmente. 30 dias em um ambiente fresco e úmido e o queijo estará prontinho para ser embalado. Mussarela.
Provavelmente todo mundo aqui já provou e conhece o sabor e textura desse queijo. Ao invés de ficar falando sobre isso, vamos contar um pouco mais de sua origem, que é italiana. Sua terra natal é a região chamada Campania. Tradicionalmente, a mussarela é feita a partir de leite de búfala, mas claro que a maior parte da variedade de mercado é feita a partir do leite de vaca. A tecnologia de produção de queijo em pequenas fábricas familiares é um pouco diferente daquela em grandes empresas. Não é rentável comprar um tanque enorme para misturar leite e levedura. É por isso que o coalho é usado como matéria-prima. Como ele é fornecido em blocos densos, o primeiro processo de produção é o fatiamento. Em seguida, o queijeiro adiciona sal. O coalho de diferentes lotes pode variar em sabor. Por isso, para conseguir chegar ao sabor certo da mussarela, o queijo deve ser provado constantemente. A massa resultante é derretida com água fervente e a magia começa aqui. A alta temperatura faz com que o queijo derreta e adquira a textura certa. Nesse estágio, a mussarela é muito maleável, por isso os profissionais a misturam, puxam e finalmente dão a ela formatos. Repare que, apesar da alta temperatura, o procedimento é realizado com as mãos. As luvas de plástico derretem e grudam no queijo. O período de maturação da mussarela depende da variedade, mas geralmente não passa de 3 dias. Emmentaler. Bom, aqui já temos um queijo da Suíça, que também é feito a partir do leite de vaca e é considerado semiduro. O sabor é picante, temperado e doce. Quando as pessoas pronunciam as palavras queijo suíço, na maioria das vezes elas estão se referindo ao Emmentaler. Além disso, essa variedade é considerada a maior do mundo. Essa peça de queijo pode pesar mais de 75 quilos. O processo de produção, mais uma vez, começa em tanques especiais. O leite é aquecido, os ingredientes que já conhecemos são adicionados, levedura e coagulador. Essa mistura é mexida várias vezes. Os pedaços de coalhos devem ser pequenos, de 4 a 6 milímetros. A massa é então aquecida até 50 graus Celsius e enviada para uma prensa hidráulica, onde passa cerca de 12 horas. O queijo formado é movido para uma câmara de fermentação. Aqui ele fica maturando por 8 semanas, mas isso não é tudo. Depois disso, o queijo é enviado para o armazém por pelo menos mais 2 meses. Em geral, o tempo de maturação varia de acordo com a variedade, podendo ser de 2 a 12 meses. A propósito, os mundialmente famosos buracos no queijo é que criam as bactérias. Após 1 mês no armazenamento, a cepa absorve o ácido lático e o dióxido de carbono é liberado. As suas bolhas ficam presas no queijo ainda mole e formam cavidades quando endurece. Camembert. Como este queijo francês tem uma textura extremamente incomum, você provavelmente já se perguntou como ele é feito. O camembert por dentro é muito macio, quase líquido e muito delicado, mas por fora é coberto com uma crosta dura de mofo. São precisos 2 litros de leite para fazer uma peça desse queijo. A propósito, antes de adicionar coalho ao leite, ele é deixado para maturar por 1 dia. Durante esse período, os micro-organismos têm tempo para multiplicar e oxidar levemente o leite. Isso leva a uma formação mais rápida de coalho. O interessante é que as formas não são preenchidas completamente com a massa de queijo de uma só vez. De início, a primeira porção de coalho leva algum tempo para assentar, secar e reduzir o volume. Depois disso, um pouco mais de massa de queijo é adicionada à forma. No total, são colocadas até 5 conchas de coalho em cada forma. Além disso, cada nova concha é adicionada depois de algum tempo. Após isso, o queijo é salgado e deixado por 1 dia para secar a crosta. A maturação leva de 4 a 5 semanas. Durante esse período, fungos adicionados, penicilina ou mofo no leite conseguem cobrir toda a superfície externa. O interessante é que o camembert fresco tem uma cor branca. Quanto mais velho o queijo, mais escuro é. O camembert é tradicionalmente embalado em caixas de madeira que ajudam a manter sua forma. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.